Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o vídeo de número 21 da série de 365 vídeos. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e ative as notificações. E sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz. Hoje é domingo, exatamente às 10h40 da noite. E eu estava aqui organizando a minha semana, estava fazendo planejamento da minha rotina, organizando minhas metas semanais, minhas metas diárias, minhas metas mensais e minhas metas até dezembro. Onde eu quero estar, o resultado que eu quero ter alcançado até dezembro. E eu estava aqui revisando tudo isso e também tirei um tempo para ler a Bíblia, né? E hoje, pelo fato de ser dia 21 de junho, eu vou falar rapidamente o que eu aprendi hoje em João capítulo 21, né? Em João capítulo 21, Jesus ele já havia ressuscitado, né? E agora ele encontra os discípulos novamente às margens do mar. E os dois principais versículos que mais mexeu comigo nesse capítulo foi o versículo 17. Eu vou até colocar o microfone aqui na, na roupa, acho que fica melhor até. Pronto. E o versículo de número 17, que o versículo de número 17 diz assim: Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E aqui a gente é um episódio que acontece e chama muita atenção porque da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, alguns dias antes, né? Aqui, poucos dias depois, Jesus encontra Pedro pescando novamente, ou seja, Pedro ele tinha parado basicamente ele tinha abandonado seu propósito, né? Porque quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro sentiu culpa, Pedro fracassou publicamente, né? E ele se desviou, ele perdeu o foco, ele voltou a fazer o que ele fazia no passado, né? E aí Jesus, que estava na beira do mar, viu Pedro que Pedro havia voltado a fazer as coisas que ele fazia no passado, que no caso de Pedro era pescar. Pedro era pescador e Pedro voltou a pescar. E aí ali naquela conversa, quando Pedro volta para a margem, né, encontra Jesus à beira do mar, Jesus pergunta 3 vezes e justamente é um momento de reconciliação entre Jesus e Pedro, né? E em nenhum momento Jesus condena, em nenhum momento Jesus humilha, em nenhum momento Jesus, enfim, despreza ele por ele ter negado, né? E isso podemos tirar de aprendizado para a nossa vida, que Jesus, por mais que a gente falha, por mais que a gente erra, às vezes somos nós que se distanciamos dele, sabe? Muitas vezes na minha vida eu pensava, poxa, eu errei de novo, poxa, eu pequei de novo, quer saber? Quem sou eu para ficar indo na igreja? Quem sou eu para ler a Bíblia? E aí, pelo fato de eu ter errado, eu, na minha cabeça, na minha consciência, eu mesmo me afastava mais ainda de Deus, sabe?
Então, o que eu posso tirar de aprendizado aqui? Por mais que eu e você a gente erra, Jesus ele nunca vai nos condenar, ele nunca vai nos culpar, ele nunca vai nos humilhar. Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber de volta, porque Jesus é amor, né? E por muito tempo eu errava e pelo fato de ter errado, eu ficava com peso na consciência e que eu largava de mão, sabe? E outro versículo muito importante que chamou minha atenção é o versículo 22 de João 21, que diz assim: Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem comigo? Não, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Em outra versão diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Ou seja, Pedro estava se comparando a João. João era o discípulo a quem Jesus amava. E João foi. Então, ali Pedro, ele estava se comparando com João, né? E, e aí, o que Jesus fala para ele? Tipo assim, meio que diz assim, ó, Pedro, me siga você, né? Para de se comparar, para de olhar para a caminhada dos outros e para de medir o seu propósito com o dos outros. E aí isso serviu de mensagem para mim também. Porque, por exemplo, eu com 27 anos, às vezes eu fico me comparando muito e exigindo muito de mim mesmo. Tipo, poxa, eu tô com 27 anos, eu já podia ter feito isso, eu já podia estar com isso, eu já podia ter isso, podia ter aquilo. E eu acabo comparando a minha caminhada, o meu propósito com o de outras pessoas. E se a gente for ver, hoje com a internet, as pessoas postam e tem muitos, por exemplo, jovens de 20 anos de idade com um sucesso financeiro absurdo, andando de Ferrari, de Porsche, Lamborghini, casa, morando na praia, morando em cobertura, ostentando uma vida de luxo. E aí, muitas das vezes eu e você com 27, às vezes você com 30, 35, pensa, poxa, eu tô tão atrasado. E às vezes a gente fica comparando a nossa vida com a dos outros, sabe? Então aqui Jesus ensina para mim, para você, para a gente focar na nossa vida, independente da vida dos outros. Parar de comparar a nossa caminhada, o nosso propósito com o propósito dos outros. Cada um é individual. E então o que eu tirei de maior aprendizado foi isso. Os dois pontos. Primeiro, por mais que você errou, por mais que talvez você voltou a fazer o que fazia antes, não se afaste de Deus, é você que está se afastando de Deus, ele não se afasta de você. Jesus, ele sempre vai estar de braços abertos para te receber de volta, independente do seu erro, sabe? Somos nós que acabamos nos afastando de Deus. E o segundo ponto é que, para a gente parar de se comparar com os outros, às vezes, não é que nós estamos atrasados, nós estamos no nosso tempo, sabe? E para de se comparar com os outros. Isso serviu muito para mim mesmo. Fechou? Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, envie esse vídeo para mais 5 amigos. E amanhã é um dia muito importante, é segunda-feira. Eu vou acordar 5 horas da manhã. Já fiz a minha rotina de semanal. Eu acordar 5 horas da manhã para estudar, para ler livro, ler a Bíblia. Vou gravar o vídeo do YouTube amanhã, 6 horas da manhã. E o principal, amanhã começa Atos, livro de Atos. Então amanhã começa o primeiro capítulo do livro de Atos e vai ser muito bacana. O livro de Atos ele tem 28 capítulos. Excelente, excelente mesmo. Fechou, pessoal? Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Tamo junto e até amanhã.